O inferno existe. Muita gente gostaria de acreditar que o inferno não existe, mas esta não é a verdade. O inferno existe porque está na palavra de Deus, porque Jesus falou sobre ele e, portanto, é uma verdade bíblica. Eu quero convidar você a ficar até o final dessa meditação, porque Deus vai nos falar coisas importantes neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Lucas 16, versículo de 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, o assunto hoje é delicado, nós vamos falar sobre os tormentos do inferno. O inferno existe porque é uma verdade bíblica e eu quero que você entenda que é um lugar de tormento. E por que é importante falar sobre isso? Porque o diabo vai tentar pintar que, primeiro o diabo pinta que ele é legal. A gente começa a ver isso em desenho, a gente começa a ver isso em séries, a gente começa a ver isso em filmes. Pintam o diabo como se fosse um cara legal, um camarada legal. E depois, logo, o inferno não é tão ruim assim. Cuidado. Você precisa entender, primeiro, que o inferno existe, que o demônio não é nada legal e que inferno é lugar de tormento. Então, uma pessoa que vai para o inferno, essa parábola mostra isso, esse rico está sendo atormentado e ele está falando: eu não aguento mais tanto tormento. Mas não tem como sair daí mais, meu amigo. Inferno é lugar de tormento. E por que falamos do inferno? Quando falamos de inferno, deve gerar em você o desejo de ir para o céu. Tá? Quando eu falo de inferno, você deve falar: eu não quero ir para este lugar. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 10 a 11. Há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos, não terão descanso algum dia e noite esses que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o sinal do seu nome. Lugar de tormento.
Apocalipse 20, de 12 a 15. Vi os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono, abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo as suas ordens. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo que não for encontrado e inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Todo aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado ao fogo. Mateus 25, 30, eu não vou ler, mas a palavra de Deus diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amado irmão e amada irmã, é por isso que a palavra de Deus também vai dizer o seguinte, isso está em Mateus, ou melhor, Marcos capítulo 9, versículo 47 a 48. Se teu olho te leva a pecar, arranque e joga fora, porque é melhor você entrar com um olho no céu do que com os dois no inferno. Em outras palavras, faça de tudo para não ir para o inferno. É melhor sofrer mortificações nesta terra para ir para o céu, do que curtir uma vida aqui e depois ser atormentado. Escreve aqui nos comentários, livrai-me, Senhor, do fogo do inferno. Livrai-me, Senhor, do fogo do inferno. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para alguém precisa ouvir isto.